Os pais do amigo do meu filho querem adotá-lo. Eu, 24 anos, sou mãe solteira do meu filho, Owen, 8 anos. Tem sido só nós dois desde o primeiro dia. O pai dele não está presente e tem conseguido evitar pagar pensão alimentícia por anos agora. Sim, eu tentei de tudo. Meus próprios pais me renegaram. Eu tive que largar a escola e tenho trabalhado em vários empregos desde então para nos manter à tona. Não estamos na linha da pobreza de forma alguma, mas definitivamente vivemos de salário em salário, em um apartamento de um quarto. Não é o ideal e espero que nos próximos anos, estejamos em algum lugar maior. Por enquanto, é nossa situação. Eu criei Owen para saber que dinheiro não é tudo. Podemos não ter muito. Ele nem sempre terá as coisas mais novas. Mas temos um ao outro. Nós dois somos muito próximos. Ele nunca ficou sem o básico, mas admito, ele não recebe muitos extras divertidos. Eu tento economizar um pouco aqui e ali para tornar os aniversários e feriados divertidos, mas ainda não é nada glamouroso. E acho que Owen estava bem com isso. Até recentemente, de qualquer maneira. Na nossa área, todas as escolas públicas são baseadas em um sistema de loteria. Então, seu filho tem uma chance justa de ir para qualquer uma delas, desde que você coloque o nome dele. A escola do nosso bairro não é ótima e fica em uma área bastante ruim, então decidi colocá-lo em outra do outro lado da cidade. Fica perto do meu trabalho, então funciona. No ano passado, quando ele estava na segunda série, ele conheceu o Charlie. Eles começaram a sair muito depois da escola, com Owen indo para a casa dele. Conheci os pais do Charlie, Nate e Paige, algumas vezes antes disso começar. Eles pareciam muito legais e solidários. Owen sempre se divertia muito na casa deles. Charlie ocasionalmente vinha para o nosso apartamento, mas geralmente estavam na casa dele. O que fazia sentido. Eu trabalho e realmente não há muito para eles fazerem aqui, mesmo quando estou livre. As férias de verão são fáceis de encontrar cuidados, pois existem vários acampamentos gratuitos ou de baixo custo onde posso colocar o Owen. São os intervalos mais curtos, como o Natal e a primavera, que são mais difíceis. O espaço no acampamento é limitado. Nas férias da primavera de 2022, consegui me inscrever por pouco. Paige é uma mãe que fica em casa e ofereceu-se para cuidar do Owen durante a semana. Eu hesitei em pedir tanto dela, mas ela insistiu. Ele se divertiu muito com eles. Eles fizeram muitas atividades e Paige recusou minhas tentativas de reembolsá-la pelo menos um pouco, eu não podia pagar tudo. Eu admito que me senti um pouco desconfortável com ela gastando tanto com meu filho, mas ao mesmo tempo, não queria privar o Owen dessas coisas. O verão chegou e, embora eu tenha conseguido colocar o Owen no acampamento, ele passou muito tempo com o Charlie também. Ele acabou indo de férias com eles. Novamente, estava muito hesitante, mas a experiência foi algo que eu nunca poderia dar ao Owen e o acampamento não era tão longe. Ele se divertiu muito. Continuei dizendo a Nate e Paige que não havia como eu retribuir e eles continuaram insistindo que adoravam ter o Owen por perto. Eles me disseram o quanto ele é um ótimo garoto. Doce e respeitoso. Em determinado momento, realmente pressionei Paige para saber por que ela insistia tanto em ter o Owen por perto. Foi quando ela me disse que nunca planejaram que o Charlie fosse filho único, mas todas as tentativas de lhe dar um irmão simplesmente não aconteceram. Eles sabem que o Owen nunca vai compensar por não ter um irmão, mas se podem dar a ele um companheiro de brincadeiras consistente para que ele não se sinta solitário, eles farão isso. Isso deveria ter sido um sinal de alerta? Talvez. Mas ao mesmo tempo, achei doce que os meninos se considerassem irmãos. Pensei que fosse inocente. Certamente, Paige e Nate conheciam a verdade. Não é? Isso continuou por um tempo e, quando chegou o Natal de 2022, Paige e Nate insistiram que eu nem sequer tentasse colocar o Owen em um acampamento, eles cuidariam dele para mim. Fiquei grata. Eles acabaram dando a ele mais presentes de Natal do que eu dei. Eu tentei deixar meu orgulho de lado porque era sobre o Owen, não sobre mim. Foi quando as coisas finalmente começaram a parecer estranhas para mim. Eu entendia um presente em seu aniversário e, embora eles não tenham dado a ele tantos presentes quanto deram ao Charlie, foi muito mais do que você normalmente daria ao amigo de seu filho. Avançando para agora. As férias da primavera foram na semana passada e, desta vez, Paige e Nate não apenas ofereceram para cuidar dele durante o dia enquanto eu trabalhava, eles perguntaram se o Owen poderia passar a semana inteira na casa deles. Honestamente, isso significava que eu poderia pegar mais turnos e economizar para a bicicleta que o Owen quer para o aniversário dele. Então, eu disse sim. Fui buscá-lo no sábado à tarde. As crianças estavam brincando lá fora, então Nate e Paige pediram para conversar comigo. Eles me fizeram sentar e disseram que amam o Owen e que ele é sempre uma alegria de se ter por perto. Eu agradeci muito por tudo que eles tinham feito por ele. Paige sugeriu que Owen ficasse um pouco mais. Eu apontei que o domingo era Páscoa e a escola começava na segunda-feira. Eles disseram que poderiam levá-lo para a escola. Eu me senti estranha e disse que estava na hora de Owen voltar para casa. Foi quando Nate sugeriu que Owen ficasse com eles a longo prazo.
Eu pensei que eles estavam brincando e disse, tipo o quê? Vocês seriam os tutores dele ou algo assim? Eles ficaram quietos e a realidade me atingiu. Eu apontei que isso não era um filme. Eles não podem simplesmente obter a custódia. Eles começaram a falar algumas coisas legais sobre como eu poderia designá-los como tutores e eles ajudariam a tornar essa transição suave. Eles me disseram para pensar em Owen e o que é melhor para ele. Eu disse a eles que não havia chance de eu abrir mão do meu filho. Eu peguei Owen e nós saímos. Bloqueei os números deles. Owen não tem ideia do que está acontecendo. Vou mantê-lo em casa amanhã e tirei o dia de folga do trabalho para resolver algumas coisas. Legalmente, eles não podem levá-lo. Mas agora eu sei o que eles querem e estou com medo. Eu não quero que ele volte para aquela escola. Devemos nos mudar? Estou tão perdida. E me sinto tão estúpida porque, olhando para trás, todos os sinais de alerta estavam lá. Eu sei que Owen vai ficar arrasado perdendo Charlie, a Paige e o Nate. Como vou explicar isso a ele? Atualização. Não consigo responder a todos individualmente, então só quero agradecer pelos conselhos. Embora eu entenda aqueles que dizem que eles potencialmente tinham boas intenções e não estavam tentando ser ofensivos, ainda é um risco que não posso correr. Não é como se eles tivessem oferecido para levá-lo de vez em quando. Eles o queriam em tempo integral, permanentemente. Para aqueles que disseram que eu deveria simplesmente deixá-los, por favor, me passe o nome do que você estiver tomando. Nunca vou abrir mão do meu filho. Temos o mais novo disso ou daquilo? Não. Nossas necessidades são atendidas. Eu amo meu filho e não vou deixá-lo ir. Quanto aos outros, segui o conselho de vocês e entrei em contato com a escola. Eu disse a eles que a Paige e o Nate não podem mais pegar o Owen e expliquei que não me sinto segura com eles por perto um do outro. Eles entenderam. Não há muito que possam fazer além de garantir que nunca o peguem. É tarde demais no ano para mudar de classe, mas no próximo ano, o Charlie e o Owen não estarão na mesma classe. Notifiquei a polícia, mas novamente, eles não podem fazer muito. Não temos nada por escrito e um simples pedido para ter meu filho não está realmente quebrando nenhuma lei. Infelizmente, tudo o que posso fazer é esperar que eles não tentem nada. Ainda não falei com o Owen. Acho que está tudo bem se ele falar com o Charlie e brincar com ele na escola, mas tenho que encontrar uma maneira de explicar por que eles não podem ter encontros ou pernoites. Assim como nunca se aproximar do Nate e da Paige. Acho que isso virá com o tempo. Vou atualizar novamente se algo acontecer. Estou esperando que isso seja o fim. Como alguns dos defensores do Nate e da Paige disseram, eles aceitaram bem o meu anão. Então, espero que percebam quão fora de limite estavam e nos deixem em paz. Atualização. Na segunda-feira à noite, falei com Owen e expliquei que Nate e Paige não eram seguros. Ele ficou confuso e eu expliquei que eles queriam levá-lo para longe de mim. Acho que isso o assustou, pois ele começou a chorar, dizendo que não queria me deixar e que não queria vê-los novamente. Eu abracei e garanti que ele não iria a lugar nenhum. Ele entende que nunca deve ir a lugar algum com eles e que a escola está tomando medidas para protegê-lo. Disse que ele ainda poderia conversar e brincar com Charlie na escola. Ele disse que não quer. Eu estava honestamente preocupada que ele fosse me odiar, mas vocês estavam certos. Contar a ele toda a história fez com que ele percebesse o quão sério era. Ele entende que os presentes e viagens vão parar e disse que está tudo bem com isso. Além disso, queria abordar uma última coisa. Recebi algumas pessoas me oferecendo dinheiro ou presentes. Por favor, não façam isso. Sou muito grata, mas esse não era o propósito deste post. Se desejarem fazer algo, doem para um abrigo local ou outra instituição de caridade. Owen e eu não estamos precisando, prefiro ver isso indo para pessoas que precisam. Não vi Nate ou Paige na hora de deixar Owen na escola, e também não recebi nenhum contato, mas então, eu os bloqueei em todos os lugares. Obrigada a todos pela ajuda. Vou atualizar se algo mais acontecer, espero que não. Atualização. Bem, o que todos temiam que acontecesse, aconteceu. Na terça-feira, ele voltou para a escola. Eu disse a ele que ainda podia conversar e brincar com o Charlie. Eu estava hesitante em deixá-lo lá, mas pensei que não dá para viver com medo. Na maioria das tardes, meu filho pega o ônibus para um centro recreativo local para o serviço de após-escola. Eu já havia informado a escola sobre tudo e que Nate e Paige não podiam pegar o Owen. Eu consegui ligar e até garantir que ele embarcasse no ônibus. O serviço de após-escola também foi informado sobre a mudança na lista de retirada. Bem, meia hora depois, recebo uma ligação dizendo que Paige tentou pegar meu filho. A recepção se recusou a liberá-lo. Eles não disseram por quê, apenas que ela não estava mais na lista. Ela se recusou a sair e a polícia foi chamada. Ela foi escoltada para fora do prédio. Embora ela não tenha sido presa, há um relatório policial e estou usando isso para ir ao tribunal e obter uma ordem de proteção. Paige e Nate também foram banidos do centro recreativo, então se eles tentarem aparecer, serão presos por invasão.
A polícia está trabalhando em maneiras de nos proteger e o escritório de serviços sociais local foi informado sobre a situação, então se eles tentarem fazer uma reivindicação, eles estão cientes da situação.